Vamos lá. Eu coloquei aqui exercício 1. Como foi que eu resolvi isso? String meu CPF, ou seja, criei uma variável string chamada meu CPF. Depois instanciei um objeto receba. Sysout digita um CPF. Variável meu CPF recebe uma digitação do teclado, que obviamente eu vou digitar um CPF. E faço um if. Já pegando a deixa que ele mostrou lá, que este método que ele criou, ele é booleano. Eu vou mostrar para vocês isso lá no código-fonte dele. Então, a forma como ele concebeu este método, ele recebe uma string e retorna um booleano. O que é booleano? Verdadeiro ou falso. Então, se o CPF que você colocou estiver correto, estiver com o dígito verificador correto, ele vai retornar verdadeiro. Se o CPF que você colocou estiver falso, ele vai retornar... Perdão, se o CPF que você colocou estiver com o dígito verificador errado, ele vai retornar falso. Ok? Aí eu aproveitei isso, eu já aproveitei que ele é booleano e já coloquei dentro de um if. Entendeu? Agora nós temos um correto ou errado. Se o resultado desse método for falso, ele vai mostrar errado, porque ele vai entrar no else. Se o resultado for verdadeiro, vai mostrar correto. Ok? Nessa linha, eu acredito que já deva estar havendo alguma dúvida. Então, antes de você perguntar, está tendo alguma dúvida sobre essa linha, espere um pouquinho que eu vou explicar mais alguma coisa sobre isso, que inclusive já faz parte do assunto dessa aula. Entendeu? Daqui a pouco eu falo. Eu quero só testar essa questão. Então, já viram como é que ela está sendo resolvida. Ok? Se eu digitar um CPF correto aqui, ele vai aparecer correto. Se eu digitar um CPF errado, ele vai aparecer errado. Ok? Testando. Ctrl F. Ok. Ok. Tá com aquele problema de buffer de novo. Só um minuto, deixa eu fechar aqui o console. Ok. Ctrl S. Beleza. Ctrl F11. Agora, digite um CPF. O Eclipse, às vezes, acontece isso mesmo. Principalmente quando está trabalhando com console. Ok? Mas, no decorrer da atividade, a gente vai deixar de trabalhar com o ambiente console e a gente vai passar a trabalhar com o ambiente web logo. Ok? Aí vai ser outro nível. Vamos lá. Bem mais fácil, né? Bem mais simples e atraente de aprender. Ok? Vamos lá. Meu CPF, vamos digitar aqui um CPF qualquer. Botei um número qualquer, doido. Aí ele colocou errado. Ctrl F, coloquei outro número errado. Agora vamos colocar um CPF correto. Aí eu vou fazer uso daquele CPF que ele colocou pra gente aqui. Eita, o Ctrl V está errado aqui. Então, deixa eu copiar novamente aquele CPF lá da classe dele. Vou na classe dele, lá embaixo. Ok. Vou pegar esse CPF aqui, certo? Ctrl C. E vou no nosso console e dou um Ctrl V. Pronto, eu estou colocando o CPF que ele postou no site dele. Ok? Correto. Ok? Então veja que, digitando um CPF correto, eu já testei com o meu CPF, testei com o CPF de alguns colegas, funciona perfeitamente. Ok? E tem uma dica também, tá, pessoal? Existe uma dica também, se você quiser testar CPF, o algoritmo em si, o algoritmo de CPF, se você pegar todos os números idênticos, o dígito também vai ser idêntico. Por exemplo, se eu digitar aqui, tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 números 1, ele vai dizer correto. Ok? Isso é normal, viu? Se eu colocar tudo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tudo 2, ele colocou correto. Entendeu? Inclusive, nos sistemas, quando a gente faz validação de CPF, além dessa validação normal, eu, pelo menos, costumo fazer isso. Eu pergunto se é tudo 1, ou se é tudo 2, se é tudo 3, se é tudo 4, que a gente sabe que a lógica em si vai validar como correto, mas a gente sabe que não está certo, né? Dificilmente você vai ter um CPF tudo 1. Eu acredito que não exista isso. Nem sei, né? Não tenho nem certeza disso, mas eu acho que não existe.
Eu lembro que eu já fiz um sistema que eu coloquei essa crítica. Se for tudo 1, tudo 2, tudo 3, ele diz que o CPF está errado. Ok? Talvez se fosse o caso a gente ligar para a Receita Federal e perguntar se isso pode acontecer mesmo. Se existe esse tipo de CPF. Ok? Vamos lá. Tranquilo? Entenderam agora como utilizar? Sim. Aí voltando àquela dúvida que eu tenho certeza que alguns já estão tendo. Ok? Aí você pode estar me perguntando agora, que inclusive é assunto dessa aula de agora. Já estamos começando a discutir sobre um assunto novo. Ok? Que o assunto novo que a gente vai ver agora é criação de classes. Até que fim, né? Desde o começo do curso, nós já estamos na 7ª aula e desde o comecinho que a gente está se preparando, está estudando lógicas, vários exercícios foram feitos, ok? Agora, o objetivo principal é chegar nesse ponto. A partir de agora, dependendo da assimilação de vocês conseguindo assimilar direito, como se cria classe, a partir daí, a gente vai conseguir evoluir num ritmo bem mais acelerado, isso com relação a resultados. Okay? Assim espero. Tranquilo? Bem, o assunto que eu vou falar agora sobre vocês é o seguinte. Se isso aqui é uma classe, então isso aqui é um método. Ok? Se isso é uma classe, então cadê o objeto? Não é? Para que a gente cria uma classe? Não é para a partir dela se instanciar objetos? Não é? Por exemplo, na classe receba, nós criamos uma classe receba. Mas para fazer uso dessa classe, o que foi que a gente fez? Criamos um objeto, uma variável R, instanciada a partir desta classe. Não foi assim que a gente fez? Então, esta classe foi criada de forma que, para que eu utilize esta classe, eu precise instanciar um objeto. Ok? Mas existe uma outra forma de se utilizar classes também. Eu posso utilizar a classe diretamente, sem precisar instanciar objetos. Ok? Normalmente isso é utilizado quando a gente tem classes abstratas. Então, classes abstratas e classes concretas são os dois tipos principais de classes que a gente vai começar a entender. Ok? Começar a pensar sobre esse assunto. Ok? Classe abstrata é aquela que você não pretende, ou não precisa, ou não vai criar objetos a partir dela. Você vai usar a classe em si. Ok? Para que finalidade? Existem várias finalidades que eu não vou citar agora, porque aí eu vou me alongar muito nesse assunto. Eu quero só citar a diferença. Ok? E a classe concreta? A classe concreta é aquela, como essa classe receba foi feita, é uma classe que foi planejada, foi pensada. Na hora que ela foi feita, você pensou em criar um objeto a partir dela. Ok? Então, sempre que eu crio uma classe, que a partir dela eu penso em criar objetos, instanciar objetos, então a gente chama essa classe como classe concreta, que são as maiorias, né? A grande maioria das classes que a gente cria normalmente são classes para que se criem objetos a partir dela. Ok? Mas existem alguns casos, como esse do CPF, em que não é necessário. Eu não preciso instanciar um objeto só para rodar um método. O Java me dá essa flexibilidade. Ok? E é isso que foi feito. Observe que em momento algum eu fiz isso. Eu poderia ter feito, né, de uma classe, eu poderia chegar, colocar CPF, ok? Aí criar aqui, sei lá, meu CPF, meu objeto CPF, ok? Eu poderia criar, né, uma variável assim, tranquilo. Veja que o Java permite, veja que ele já tirou o erro aqui, né, numa classe, eu poderia instanciar esse objeto, ok? Poderia fazer assim, né, ó, igual a new CPF. Não poderia fazer isso? Ok? Poderia. Agora veja bem. Observe que ele já está reclamando aqui. Oh, perdão. Tranquilo? Agora. Observe que ele está dando uns zoomzinhos aqui. Ok, normal. Ok. Não, o Eclipse realmente ele não foi tão inteligente assim, não. Ele poderia ter ido lá na classe, ter visto que era uma classe abstrata, tudo bem. Mas, vamos lá. Então, esquece um pouco essa parte que eu falei agora. Essa classe
não é necessário para mim que eu crie um objeto. Eu tenho esse recurso, eu tenho essa flexibilidade. Eu posso pegar a classe e instanciar direto o método dela. Para mim ela vai funcionar como uma classe abstrata. Ok? A gente vai ver bem mais adiante tópicos só sobre